Boa noite. Boa noite, Rogério. E aí, Luiz? Tudo bem? Bem, com saudade. Quanto tempo, hein? Que é isso, hein? Já faz tempo. Faz tempo. É. Vamos lá, né? Alexandre, Bianca, Luiz Carlos, Vilke. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a Beleza todos. pura? Boa noite, boa noite. Ou então, faz tempo que a gente não encontra, né? Tem um tempinho, né? Então, ainda bem que deu certo hoje, né? Eu tô fazendo uns testes aqui, vocês me ajudam, viu, Alexandre? Tô testando aqui um outro foninho, né? Esse aqui, ó. Que aí fico livre do fio. A hora que ele der uma falhada, se me fala, porque aí a bateria acabou, eu tenho que trocar. Estou usando, é o parzinho, eu estou usando um de cada vez, tá? Para dar certo de usar a aula toda, né? Então, beleza pura. Hoje a gente vai começar com suspensão condicional da pena. A semana passada eu tive aula com as outras turmas, né? Só não teve aula na segunda e na terça. E aí, só que aí eu dei aula, estava viajando, dei aula só sem quadro, né? Então, assim, foi péssimo, né? Aula sem quadro é horrível, né? Então, pelo menos a gente não teve aula, mas também a gente não teve que passar pela experiência de ter aula sem o quadro, né? Esse é horrível. Tá difícil porque eu estava fora e não tinha quadro, achei que tinha um quadrinho para eu usar lá, mas não tinha. E aí acabou que foi a aula sem quadro, aí foi péssimo. Então, assim, melhor não ter a aula, né? E a gente faz do nosso jeito aqui com quadro, fica legal, tá bom? Outra coisa, eu vou precisar encerrar a aula 21 horas, tá? Então, Alexandre, você deve dar um toque, um alô, na hora que der mais ou menos ali 5 para as 9, eu preciso encerrar a aula, tá? Só hoje, excepcionalmente, tá bom? Beleza? Depois, que mais? Tem mais um recado. A matéria da prova, né? A próxima prova, a matéria começa aqui. Tá? Próxima prova, a matéria começa aqui, né? Então, beleza, começa com suspensão condicional da pena, que é a matéria do nosso segundo bimestre. Tá? Vai dar 1 mês e meio só, mas de qualquer forma é a matéria. E a data da prova, não estou lembrado, mas é finalzinho de novembro ou início de dezembro, né? Que é a data da nossa prova, tá? Que mais? Acho que é só isso, né? Então temos hoje a aula vai até às 9, matéria da prova começa aqui, prova final de novembro, início de dezembro ali, tá? Então acho que é o que nós temos de aviso. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum problema, alguma pendência? Tá tudo ok com essa turma? Estão ouvindo aí? Tá, né? Para mim tá ok. Tá, ok. Ô, Alexandre, eu vou deixar o WhatsApp aqui aberto. Se der algum problema, você manda lá no WhatsApp, porque às vezes eu não estou ouvindo aqui, tá? Se der uma pane, você fala, Rogério, deu problema aí, tá? Então, aqui a gente vai administrando. Beleza? Já deu aqui, ó. 19,4, 19,5 agora, né? Vamos começar? Beleza pura? Provavelmente já ouviram falar de... cadê o pincel? Já ouviram falar de suspensão condicional da pena, tá? Até em filme, né? O sujeito fala, ele tá na condicional, muito comum em filme americano, né? O sujeito está na condicional, né? Então seria suspensão condicional da pena, o que a gente pode chamar também, né, a mesma coisa que sursi, tá? É a mesma coisa. Se você vir essa palavra por aí, ó, essa palavra significa isso tudo aqui, ó, seria a suspensão condicional da pena, sursi, tá? Ou sursis, né, nesse caso, tá bom? E aí, nessa condição, nós já vimos o seguinte, olha, você já percebeu que não resolve muito penalizar com muito rigor, né? Você já percebeu, já alguns crimes, outros têm que continuar sendo penalizados
né, com muito rigor. Bom, mas existem alguns crimes, a maior parte dos crimes, a penalização muito rigorosa acaba não surtindo muito efeito, porque ela não é realizada. Tá? Ela não é realizada, né? Então, nesse caso, o que nós encontramos? Nós encontramos alternativas, tá? Então, nós temos lá penas restritivas de direito, nós temos pena de multa, uma série de possibilidades para tentar punir melhor, tá? Tentar punir melhor, essa seria a perspectiva. Então, quando você fala sobre isso, nós estamos falando de um instituto de política criminal, na verdade. Tá? Então, aqui seria um instituto de política criminal. Certo? Então, nós teríamos aí, né, um estudo, né, quando eu falo que é política criminal, né, quer dizer que houve um estudo dentro da teoria da ciência jurídica, né, das ciências vinculadas ao estudo dos crimes, das penas, e chegou-se à conclusão que o melhor seria aplicar alguns benefícios, tá, para que eu pudesse efetivamente punir melhor, né, o indivíduo. Tá? Então, não é... Aqui tudo bem, eu posso chamar de benefício, sim. Tá? Por quê? Porque se pretende efetivamente ressocializar o indivíduo. Tá? Então, é interessante observar isso quando você vai substituir. A palavra seria substituir, né? A gente fala suspensão, mas eu vou aplicar alguns benefícios, seria a ideia de substituir, né? Na verdade, a gente fala de suspensão da pena para aplicar uma PRD. Tá? Quando ela não foi efetivamente aplicada, né? Então, aqui teria a suspensão condicional da pena, sursi, teria uma finalidade, né? A finalidade também vinculada ao desencarceramento, né? Nesse caso, para que nós tenhamos uma ressocialização melhor. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, a ideia é suspender, né, a execução da pena, tá? Então, aqui é suspender a execução da pena privativa de liberdade, que é a PPL, tá? Então, e nesse caso, né, evitando o encarceramento, né, do indivíduo não reincidente, né, do condenado. Então, do condenado não, importante isso aqui, não reincidente. Reincidente, tá? Então, isso é extremamente interessante observar esse detalhe. Tá? E aí tem uma coisa importante, né? Numa perspectiva, deixa eu colocar em vermelho aqui, numa perspectiva de tamanho de pena, tá? Seria assim, pena não superior a 2 anos, né? Pena, então teria uma pena, eu já estava escrevendo não aqui, cadê o apagador? Pena não superior a 2 anos. Tá? Então, nós teríamos aí um aspecto importante. Então, se o sujeito não é reincidente, a pena não é superior a 2 anos, né? Se o indivíduo é idoso, tá? Idoso ou enfermo, né? Ou 4 anos, portanto, ou 4 anos, né? Nesse caso aqui, se o condenado é maior de 70, se o condenado é maior de 70 anos, ou ele tem uma doença, ou ele é enfermo, né, doente, tem uma doença grave, tá? Então, nesse caso aí, seria mais humanitário mesmo, tá certo?
No caso do Brasil, é aplicado desde 1922, tá certo? Então, aqui é interessante observar esse detalhe, tá? No caso brasileiro, né, é aplicado desde 1922, tá? Estou falando de sursis, né? Mas pode ser aplicada a suspensão, tanto faz. Se for no masculino aqui, né? No Brasil, desde 1922, tá? E aí é interessante porque não surgiu no Brasil, né? Essa medida ela surgiu na Europa, tá certo? Então você tem aí um aspecto interessante. Por quê? Porque é uma medida de política criminal que é benéfica, tá, ao réu, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando você fala desse instituto, nós estamos falando de uma política criminal, né, que é efetivamente benéfica ao réu, tá? Não é invenção brasileira, nós só copiamos, tá? Não é uma invenção brasileira, nós só copiamos. Então, a cópia é de um instituto que foi inventado aí lá no século XIX na Europa, tá? Então, é interessante você observar esse detalhe, tá? Então, não é uma invenção brasileira, não, tá? Mas, de qualquer forma, tá aí, você tem essa primeira perspectiva, tá? Não é uma pena, eu vou apagar aqui, só dar um tempinho para você acabar de anotar, e eu já escrevo aí mais coisas, mas já adiantando, então, é uma medida benéfica ao réu, assim como as penas restritivas de direito, tá? Elas são benéficas ao réu, tá? Por que é benéfico, né? Nesse caso aí? Porque se quer a ressocialização, se quer uma punição melhor, tá? Se quer uma punição melhor, e quando você pensa numa pena relativamente pequena, o sujeito não cumpre mesmo, né? Ele já vai para o aberto. Então, se vai para o aberto, dá aquela sensação de impunidade, então é melhor aplicar uma medida alternativa. Nesse caso aqui, existem alguns critérios, tá? Para que nós tenhamos a concessão desse mecanismo aí, que seria a suspensão condicional da pena. Beleza? Mas, de qualquer forma, a ideia continua sendo a mesma, né? A ideia é que nós tenhamos aí, agora acho que eu já posso entrar aqui na frente, né? A ideia é que nós tenhamos aí uma punição efetiva, tá? Mesmo porque eu vou aplicar aqui a pena restritiva de direito em cima dessa suspensão, tá bom? Bom, beleza? Eu vou perguntar só para ter certeza se já terminaram aqui para eu poder apagar, tá? Se não tiver terminado, não tem problema, eu espero um pouquinho, beleza? Tá tudo ok? Posso apagar então? Por mim pode, beleza. Beleza? Então tá ótimo. Bom, então vamos lá. Então, tranquilo, suspensão do Instituto de Política Criminal, né? Quer dizer, há toda uma teoria que embasa essa decisão, né? No Brasil já é usado desde 1922, a suspensão condicional da pena é usada em vários países, né? Não é o Brasil, não é só nos Estados Unidos, você vê muito no caso dos Estados Unidos, ali em filmes, né? Então, assim, é comum você ter tido contato com esse tipo de informação, né? De qualquer forma, é um benefício, tá bom? Então, assim, importante lembrar, deixa eu só colocar aqui num ponto, se estiver muito alto, vocês me falam aí, tá? Aí eu baixo um pouquinho, né? O sursis, já dá para ter uma ideia, está muito alto, está dando reflexo, como é que tá? Posso escrever nessa linha? Desce um pouco. Descer um pouquinho? Descer um ponto aqui, ó. Uma linha, vou escrever aqui, certo? Já fica bom, né, Luiz? Ficou muito bom. Ótimo. Então, o sursis, ó, a suspensão condicional da pena não é pena, tá? É uma suspensão, então não é pena. Então, se o sujeito está na condicional, ele não tem uma pena, certo? Né? Não é pena, mas, né,
tem uma série de obrigações, tá? Mas tem uma série de condições obrigatórias, tá? De condições, fica melhor assim, ó, de condições obrigatórias, tá? Que esse condenado tem que cumprir, tá? Então, seriam essas condições obrigatórias aqui, ó, vamos colocar assim, né, no esqueminha. Então, essas condições obrigatórias aqui são medidas restritivas de liberdade, né? E aí você tem uma medida alternativa, tá? Então, você teria restrições, tá? Você tem uma série de restrições, existe uma série de restrições, tá? Que são imposições colocadas, né, ao indivíduo, tá? E logicamente, equivalentes a penas restritivas de direitos, tá? Então, nós temos aqui restritivas de direitos, perfeito? Que é um outro elemento importante, e são medidas alternativas, tá? Elas são medidas alternativas, perfeito? De maneira que o sujeito ficaria, pelo menos em tese, né? Ele ficaria, né, em tese, livre de ter que cumprir uma pena privativa de liberdade. Eu posso restringir a liberdade, mas não vou privá-lo da liberdade na sua totalidade. Tá? Então, existem alguns requisitos para a concessão. Né? Todo preso pode ter acesso, ele pode ter direito à suspensão condicional, né, da pena dele? Não, nem todo. Tá? Então, nós temos aqui alguns requisitos para a concessão desse benefício, para a concessão do benefício, tá? Benefício, né? Então, existem alguns requisitos para a concessão do benefício, tá certo? É importante você observar isso. Eu poderia, inclusive, dividir esses requisitos em requisitos que são, digamos, objetivos, tá? Então, o que seria objetivo, que eu consigo enxergar aqui efetivamente, ó, de forma concreta, o que é possível a gente enxergar. Primeiro detalhe importante aqui, ó, a pena que ele recebeu não pode ser superior a 2 anos. Tá? Então, olha só. Então, ele foi condenado a uma pena de até 2 anos. Quem é condenado a uma pena de até 2 anos e não teve PRD, ele tem a possibilidade de ter a sua pena suspensa, né, condicionalmente. Né? Condicional significa que ele tem que cumprir uma outra medida. Tá? Então, nesse caso aqui, a aplicação, ó, se foi aplicado a aplicação de PPL não superior a 2 anos. Então, ele foi condenado a uma pena de até 2 anos. Tá? Então, se ele foi condenado a uma pena de até 2 anos e não recebeu a pena restritiva de direito, aí pode ser que ele se enquadre no grupo que tenha direito à suspensão condicional da pena. Tá? Então, é interessante observar isso. Outra coisa que deve ser considerada, né? Ele não pode ser, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso, tá? O condenado não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Todo mundo lembra o que é o reincidente, né? O reincidente, então, é aquele que, uma vez cometeu um crime,
Se ele já foi julgado, condenado, tá certo? Não cabe mais recurso. Depois disso, ele comete outro crime, aí ele é, né, um reincidente. Tá? Então, se ele nunca foi condenado, cometeu 2, 3, 4, 5 crimes, ele é primário em todos. Entendeu? Para ele ser considerado um sujeito reincidente, tem que haver uma condenação antes dele ter cometido outro crime. Então, cometeu o crime hoje e ele já foi condenado a um crime, aí ele é reincidente. Claro que tem um prazo, não sei se lembram de eu falar, né? Então o prazo é o seguinte, aí ele foi condenado, né? Começou a cumprir a pena hoje. Ele começou a cumprir a pena dele hoje. Então, enquanto ele estiver cumprindo a pena, se ele cometeu outro crime, ele vai ser reincidente. Aí não tem dúvida. Terminou de cumprir a pena dele, daqui 3, 4, 5 anos, né? A partir do momento que ele termina de cumprir a pena, o que vai acontecer? Eu vou começar a contar 5 anos. Se ele praticar crime nesse período de 5 anos, depois que ele já cumpriu a pena, ele continua sendo reincidente. Então, ser reincidente é péssimo, porque aí não tem nenhum benefício. A pena do próximo crime é maior, por causa da reincidência, é um agravante, não tem benefícios como esses, por exemplo, tá? Então não pode, né? Aqui eu estou falando para você que é reincidente em crime doloso, tá? Porque o culposo, tudo bem, né? Pode ser que a lei não fala nada, então se ela omitiu, então quer dizer que é taxativo, tá? Então a reincidência em crime culposo não vai impedir a suspensão condicional da pena, tá? Reincidente em crime doloso, tá? Então é importante pensar nessa perspectiva, tá? Pena de multa, né? Condenado a pena de multa tem direito ao sursis, tá? Condenado a pena de multa, não confundir essa multa aqui com multa de trânsito, tá? Multa de trânsito é infração, é administrativo, não tem nada a ver com direito penal, tá? Então, a pena de multa permite o sursis, tá? Permite o sursis, certo? Então, tem até a súmula, depois vocês dão uma olhadinha, né? A súmula 499 do STF. Súmula, deixa eu conferir isso, porque anotei aqui. Acho que é 499, 499. Súmula 499 do STF fala sobre isso, tá? Que a pena de multa, né, não atrapalha, não é obstáculo, não obsta a concessão do sursis e condenação anterior por pena de multa. Então, não teria problema, tá? Então, nesse caso aqui, o requisito, né, a pena que foi aplicada ao indivíduo, ao condenado, então, não pode superar 2 anos, ele não pode ser reincidente crime doloso, se for culposo, tudo bem. Se tiver tido uma pena de multa, aí pode, tá? Então, aí não teria problema, beleza? Isso aí são critérios que são usados. O primeiro grupo, tem mais, tá? Eu vou colocar mais aqui, vou apagar esse quadro, que aí o outro é maior, tá bom? Mas tudo bem. Tem pergunta aqui, gente? Fica à vontade, viu? A cada quadro, eu vou parar aqui, você pode fazer pergunta. Tranquilo? Beleza, né? Então, lembrando que nós estamos começando lá depois eu vou ler o artigo, vou ler os artigos aqui, começa no 77, tá? Começa lá no artigo 77. Então, beleza pura. Deixa eu apagar, então, para a gente avançar aí, a gente chegar lá para a leitura do artigo. Eu gosto de ler o artigo antes, mas hoje eu deixei para o final, tá? Tanto faz, né? A gente lê antes ou depois, o importante é ler o artigo, beleza? O importante é você fazer a leitura do artigo, né? Nós temos um grupo aqui de requisitos
que a gente poderia, vamos colocar B, né? Ó, B, tá certo? Deixa eu baixar um pouquinho, né, ô Luiz? Vou baixar um pouquinho. B. Ok? Beleza, né? Que são os subjetivos, tá? Requisitos, objetivos e requisitos subjetivos, tá? Então, nós temos aqui alguns importantes, ó. Lembra daqueles quesitos que nós temos lá no artigo 59, que o juiz utiliza para poder fazer a dosimetria da pena? Deixar aqui o celular aqui, porque... Né, para fazer a dosimetria da pena na primeira fase, para tirar a pena base, né? Então, nós temos ali o juiz estabelecendo, né, um critério a partir do artigo 59, em que nós temos algumas circunstâncias, são circunstâncias judiciais. A boa parte delas nós vamos aproveitar aqui como requisitos subjetivos. Por exemplo, lá você tem 8, a gente vai aproveitar algumas, talvez umas 6, né? Vamos ver, vamos falando aqui, que aí dá para colocar aqui, ó, umas 6, né? Vamos escrevendo aqui que dá para ir lembrando. Ó. Então, primeiro, nós temos a ideia da culpabilidade, tá? Lembrando que a culpabilidade tem relação direta com o quê? Com a... Eu acho que vou escrever na frente, é melhor para ganhar esse espacinho, senão fica perdido, né? A culpabilidade tem a ver com aquele grau de rejeição que a sociedade tem, né? Que é a reprovação social em relação a determinado crime, tá? Então, nem todo homicídio é visto da mesma forma, já falamos sobre isso, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa indefesa é morta cruelmente, isso causa uma revolta muito grande na sociedade, né? Então, temos que lembrar disso, né? Então, a culpabilidade envolve esses aspectos da percepção social, tá? Se o indivíduo não tem mais como ser identificado como reincidente, mas ele já cometeu crime, já foi condenado, já expirou o prazo, né, para eu considerá-lo reincidente caso ele cometa um outro crime. Então, como é que a gente faz? A gente usa os antecedentes, os maus antecedentes, tá? Então, aqui também, ó, quando vai se conceder, né, a suspensão condicional da pena, o juiz vai dar uma olhada nisso, tá? O juiz da execução vai olhar isso aqui, ó, vai olhar, né, a culpabilidade, vai olhar os antecedentes, a conduta social desse indivíduo, ó, a conduta social desse indivíduo, né? Lembra que lá também fala da personalidade do agente, lá fala também da personalidade do agente. Então, nós temos aqui a personalidade, né, do agente, né, do criminoso, nesse caso, tá? Do agente. É interessante isso também. Tem dois elementos importantes, né? Os motivos do crime, e também nós temos as circunstâncias, tá? As circunstâncias. Não tem... fala das consequências, mas aqui a gente não fala, não, tá? Lá fala das consequências. Aqui vai até circunstâncias só, tá? Ficou melhor assim, ó. Circunstâncias do crime, tá? Então, analisam-se esses elementos, né? Logicamente, você tem, a partir daí, o juiz, com a sua percepção, com a sua vivência, com a sua experiência, ele pode, né, indicar, a partir da análise disso aqui, ele pode indicar se o indivíduo merece ou não, tá? Mesmo porque parte disso já foi avaliado na pena, né, para estabelecer a pena base, no caso, nós já tivemos o exame criminológico, tá? Então é interessante observar esse caso, né? Ele poderia ou não aplicar uma pena mais rigorosa, tá? E que se aplicar uma pena mais rigorosa, o indivíduo já não vai ter direito, né? Se ela passar 2 anos aí, né? Não, nas condições normais, não estou falando do idoso nem do enfermo, né?
nesse caso aí não teria condições, tá? Então, esse é um quadro interessante. Dá para você analisar também condições objetivo-subjetivas, tá? Então, assim, existe a possibilidade também de você observar outras condições, né? A PRD não foi mais favorável, né? Tem aí ou não é cabível, né? A substituição de pena. Então, uma série de possibilidades que também podem ser avaliadas. É uma avaliação nesse caso, tá? Mas os critérios principais são esses dois. Existem aí algumas análises que são periféricas, né? Como eu disse, ele não teve direito à substituição por pena restritiva, né? Ou a pena restritiva é mais favorável. Tem uma série de quesitos que o juiz pode dar uma observada, dar uma olhada para ver se cabe ou não a suspensão condicional, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o artigo, né? Já que nós temos esses dois grupos de critérios, tá? Eu vou colocar aqui para você o artigo, né? A suspensão está lá no artigo 77. E o 77 fala desses requisitos, tá? Então vamos ler ele aqui agora, ó. Então aqui nós vamos começar com o artigo 77 do Código Penal, ele completo, tá? O artigo completo, nós vamos fazer a leitura aqui, deixa eu abrir o meu aqui. 77, está aqui no 40, vamos para frente. Não, mas não estava no Código Penal. 77, está aqui, né? Então está lá, suspensão condicional da pena, 77. Essa medida, ela foi implementada, essa que está aqui, ela foi implementada em 1900, não está escrito aí não, mas foi implementada em 1984, tá? Essa redação, como eu falei para você, né, a gente traz a suspensão condicional, né, desde 1922, só que essa aqui, que são os requisitos da suspensão, que nós acabamos de falar aqui, ó, requisitos. Escrevendo errado. Requisitos, tá? Requisitos da suspensão você vai encontrar lá no 77, coloquei aqui essa teoria, e aí um detalhe importante, né? É uma redação de 1984, tá? Veio junto com as penas restritivas de direito, tá? Veio junto com as penas restritivas de direito. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, na 77, fala assim, ó, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que, tá? Ela vai ficar suspensa durante esse período, e é durante esse período de 2 a 4 anos, por exemplo, que o condenado que foi beneficiado pela suspensão ele vai cumprir uma medida, tá? Não é de graça, não, tá bom? Então, não é de graça, né? Então, ele vai ficar com prazo, esse é o chamado período de prova, tá? Período de prova é esse período em que o juiz, não é que ele cancela, ele suspende a pena. Quando ele suspende a pena, ela fica suspensa, ele tem que cumprir uma medida restritiva. Ele vai cumprir, como eu havia escrito lá no quadro anterior, ele tem que cumprir uma medida restritiva, né? Então, nessas condições, ele tem esse período para cumprir a medida restritiva. Quando ele cumpre a medida restritiva, pronto, ele pagou a pena. Entendeu? Então, esse é o período de prova, começa a contar o período de prova quando o juiz suspende a pena dele, porque se ele não cumprir a medida, ele volta para a pena. Tá? Ela está suspensa, mas como condicional, tem uma condição, ele tem que cumprir a medida. Tá? Aqui, a primeira coisa que nós temos, lá no inciso primeiro, eu coloquei lá nos requisitos objetivos, né? Condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Olha só, condenado não seja, então é requisitos. Desde que, então, são requisitos, né? O condenado não seja reincidente em crime doloso, também é dessa época, tá?
Depois vem a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Aí esses são os subjetivos aqui, né? Então, os subjetivos estão presentes no artigo 77, inciso 2, os objetivos no inciso 1. Tá? Deu para ter essa percepção, né? Aí ele fala mais ainda, ó. No 3 ele fala assim, ó, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 44. Lembra que no artigo 44, eu vou até ler para você lembrar, no 44 ele fala assim, as penas restritivas de direito são autônomas, substituem as privativas de liberdade quando? Aplicada a pena privativa não superior a 4 anos, então são os critérios para se substituir uma pena. Tá? Quando eu pego uma pena, lembra que a pena, só dá um tempinho aqui, ó, lembra que a pena aplicada lá na sentença, que vai vir escrito, é uma pena de prisão. Tá? Cumulada com multa, ou uma pena de multa, depende, né? Mas, em regra geral, vem uma pena de prisão. Tá? E aí o artigo 44, ele traz as possibilidades que você pega do juiz, né, no caso, fazer, porque é um direito que o agente tem, esse condenado, se ele, né, tiver os critérios, cumprir com os requisitos, ele tem o direito de ter a pena dele, que é pena privativa de liberdade, tá, transformada em pena restritiva de direito. Tá? Pode-se até restringir a liberdade, como aquela limitação de final de semana, mas ele não ficaria preso, tá? Ele vai lá para a casa de albergado e assim por diante, entendeu? Então, assim, nesse caso é um direito, que aí tem os quesitos, pena não superior a 4 anos, né? Então, não ter violência ou grave ameaça, são penas aplicadas a crimes de baixo potencial ofensivo, tá? E a lesão foi pequena, beleza? Aí eu poderia livrar esse sujeito do encarceramento, tá bom? Então, nesse caso, se não coube, porque você poderia perguntar, Rogério, então por que você não aplica lá a pena restritiva de direito ao invés de suspender condicionalmente a pena, né, depois? É porque não coube. Por algum motivo não coube. Tá? Aí, nessas condições, ele teria uma segunda oportunidade, né, para poder ter benefício. Tá? Ele não conseguiu os benefícios trazidos pelas penas restritivas de direitos. Não se aplicou ao caso dele, por causa do tamanho da pena, por exemplo, ou por causa da violência, alguma coisa que não foi adequada para fazer a conversão. Tá? Ele começa a cumprir a pena e, no cumprimento da pena, ele teria o direito, né, se ele cumprir os requisitos, tá? Então não foi cabível, né, a troca lá, a substituição prevista no 44, tá? Então, nesse caso, seria uma alternativa aqui, aplicar a suspensão condicional da pena, tá? Então, isso seria uma perspectiva. O parágrafo primeiro fala assim, a condenação anterior da pena de multa não impede a concessão do benefício, tem até súmula, né? Então, o que está escrito aqui no parágrafo primeiro, deixa eu ver o parágrafo primeiro, não tem a data dele aqui, mas ele já é antigo, tá? Ele é de 84 também, tá? Não tem a data aqui porque é de 84. Tá? Aí ficou aquela polêmica, né? Se podia ou não, se isso era legal ou não, e aí acabou que é possível. Guinaldo, você quer perguntar? É a mesma data, 11/7. Exato. 84. Essa lei, Guinaldo, é aquela 7.209, que trouxe as mudanças, e junto com ela veio a 7.210, que é a LEP. Então, foi uma grande mudança que nós tivemos no direito penal nessa época. Teve mudanças no Código de Processo Penal também. Então, foi assim, bem interessante. Então, aí, quando não vem a data, ou é de 1940 ou é de 1984. Entendeu? Que são os dois grandes momentos. Quando lançou, né, o Código Penal ou quando reformou, que teve a grande reforma aí nesse caso. Tá? Beleza, ótimo. Tem um parágrafo segundo, então tudo bem, está claro para todo mundo que eu tenho até súmula, né, reforçando a ideia de que o sujeito que foi punido com pena de multa, ele pode ter direito, ele tem direito, né, na verdade não pode, ele tem o direito à suspensão condicional dessa pena. Tá?
Entendeu? Então, nesse caso aí, é possível. Né? Então, aí, na condenação anterior, tá? Não vai suspender a multa dele, não. Entendeu? A pena anterior dele, que aqui nós estamos falando de reincidência, a pena anterior dele foi de multa. Ele pagou a multa, está devendo, né? Aí tem uma outra condenação. Ele pode ter a suspensão condicional da pena se ele teve uma condenação em que foi atribuída uma pena de multa. Pode. Tá? Aqui não está falando para substituir a pena de multa, não. Tá? A multa ele tem que pagar. Senão vai para a dívida ativa, dívida ativa, né? Lembra disso, tá? Então, aqui, ó, parágrafo 2º, né? Ele fala o seguinte, ó, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos. Então, quer dizer que eu tenho uma suspensão da pena maior se o indivíduo for idoso, porque aqui nós estamos falando de 70 anos. Rogério, mas 70 anos, 60 anos que é idoso. Mas o benefício é para quem tem mais de 70. Tá? Não é para o idoso de um modo geral, porque, na verdade, hoje a qualidade de vida tem melhorado um pouco, então as pessoas estão chegando aí aos 60 anos bem, né? Então, esse que cometer a crime, ele não vai ter o direito ainda nesses valores que nós falamos agora, né? De um valor maior, tá? Mas quem tem mais de 70, porque a expectativa de vida do brasileiro está ali de 70 e aproximadamente 75 anos na média, né? Mulheres um pouco mais, homens um pouco menos, a média ficaria em 75 anos, né? Mulheres eu acho que está em 78, homens 72, 71, 72, então assim, então soma aí, divide por 2, você vai ter uma média de expectativa de vida em torno de 75 anos, então assim, a partir de 70 já é razoável, na média geral, que o sujeito possa ter algum problema de saúde, porque isso é etário, mas ele é humanitário, porque ainda tem o caso da doença, né? Ou razões de saúde justifiquem a suspensão, tá? Então, não é adequado, né? A pessoa está muito idosa, tudo bem que não é adequado cometer crime também, tá? Mas, de qualquer forma, ele está idoso. Também a moeda de devolução ao criminoso não é exatamente a mesma, né? Não é olho por olho, dente por dente. Isso já foi, né? A gente pode até querer olho por olho, dente por dente, né? Punir na mesma proporção, mas o Estado não faz isso, né? O Estado não faz isso. O Estado estabeleceu a hegemonia da punição, é só o Estado que pode punir, e as punições não são naquelas medidas desproporcionais ou que seria equivalente ao crime cometido, né? Na verdade, nem é equivalente. Esse olho por olho e dente por dente, na verdade, trouxe uma série de desajustes aí nas proporções da pena, né? Então, nesse caso, o Estado aplicaria penas relativamente leves, tá? Se você comparar com as penas do passado, tá bom? Então, isso é um detalhe importante. Então, aí traz essa questão da dignidade humana, no parágrafo 2º, aí tem essa questão da dignidade humana, tá? Porque a pessoa está doente e tudo mais, tá? Alguns casos, né? Se concede, pelo menos em parte do tempo, estou olhando aqui o WhatsApp, ver se tem as mensagens. A questão da chamada prisão domiciliar, quando a pessoa está já idosa ou doente, né? Então, tem essa perspectiva, tá? Mas é só uma questão humanitária mesmo, para garantir aí a valorização da dignidade da pessoa humana, tá? No artigo seguinte, 78, vamos fazer um pouquinho esses artigos, depois a gente volta para a teoria, né? Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das medidas, das condições estabelecidas pelo juiz, tá? Então, ele não está livre, não é uma mata, né? De certa forma, a gente fala que é um grande benefício, tá? Isso aí não tenha dúvida, não precisa discordar de que é benefício, é mesmo, tá? É uma mamata, né? O sujeito, então, ganha esse benefício. Então, durante o prazo da suspensão, tá? Então, se ele cumprir o que é estabelecido durante o prazo da suspensão, aí ele tem a pena extinta. Aí essa que é a grande vantagem, tá? Eu evito o encarceramento. Tá? Então, se perguntarem hoje, né? Alguém te parar aí e falar, me explica aí essa questão da suspensão, tá lá assistindo filme com alguém, né? Está falando de suspensão, o que é isso? Que diabo é isso, né?
Então, é um benefício, primeiro, é um benefício, é estabelecido em lei, né, desde 84, no Brasil existe desde 1922, tá bom? O sujeito, então, ele cumpre um pedacinho da pena e fica livre? Não é que ele fica livre, ele tem algumas obrigações, porque o crime que ele cometeu não é um crime tão grave, por isso, tá? A gente não concorda tanto com todos esses conjuntos de benefícios, tem algumas coisas que poderiam ser mais rigorosas, mas, de qualquer forma, tem aí as condições estabelecidas pelo juiz, no artigo 78, estabelece que ele vai ficar em observação, tá? E cumprindo algumas condições estabelecidas pelo juiz. Olha só o que ele faz aqui, né? Então, nós temos aqui uma suspensão condicional simples aqui, que é o seguinte: no primeiro ano de prazo, você tem uma redação lá de 84 também, da Lei 7.209, tá? Olha só, no primeiro ano de prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade, entendeu? Então aí, não houve a troca quando ele foi condenado lá no tribunal, tá? O juiz não converteu porque não encaixou. Ele começou a cumprir a pena, então ele perdeu aquela oportunidade de ter a substituição da pena. Tá? O fato é esse, ele perdeu a oportunidade de ter a substituição da pena lá na hora da condenação. Porque aquele que tem a substituição da pena no ato da condenação, ele não fica um dia preso. Só se ele ficou preso provisoriamente, por algum motivo. Mas, né, como condenado mesmo, ele vai cumprir a medida. Só se ele não cumprir, aí ele vai ter que cumprir a pena de prisão. Entendeu? Agora, esse não. A suspensão condicional da pena, o sujeito, então, não teve a substituição lá do 44, né? Durante a sentença, no momento da sentença, o juiz não converteu, porque não cabia, tá? E ele começou a cumprir a pena e fez jus. Ele teve direito à suspensão condicional. Tá? Então, aí ele vai cumprir serviço à comunidade no primeiro ano. O que está no 46 é a explicação, vocês lembram, nós já passamos por esse 46, sobre o que seria esse serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade, a entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses, tá? E tem lá as condições. Quem tem dúvida, depois faz uma releitura aí do artigo, né, do 46, tá? Ou existe uma outra possibilidade aqui também, ou ele vai prestar serviço à comunidade, ou vai cumprir, cadê? Perdi aqui. 70 aqui. No primeiro ano, deverá o condenado, primeiro eu estava lendo o caput de novo. Serviço à comunidade, artigo 46. Aí você vai lá e lê o que é o serviço à comunidade. Beleza. Ou submeter-se à limitação de final de semana. Limitação de final de semana é o que está no 48, né? Está lá o 48. Limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento. Aí, não é privativo de liberdade, é restritivo de liberdade, porque ele tem que ficar 5 horas lá, 10 horas ou todo lá na casa de albergado, tá? Então, nesse caso, no artigo 78, parágrafo 1º, nós temos o que seria o simples, tá? Então, aqui, eu pego lá o artigo 78, tá, do Código Penal. Quando eu pego o parágrafo 1º, eu estou diante da suspensão simples, tá? A suspensão simples é essa, beleza? A suspensão simples é essa. O sujeito, no primeiro ano, ele vai prestar serviço à comunidade, né? Então, aqui, então, no primeiro ano da suspensão dele. Então, ele tem, né, 2 opções. No primeiro ano, ele vai prestar serviço à comunidade, tá? Ou, né, ele vai ter a limitação de fim de semana, tá? Ou limitação de fim de semana, tá? Ou tem limitação de final de semana. Então, isso aqui
é o que nós chamamos de simples, tá certo? O que seria o especial está ali no parágrafo segundo, ó. Então, no parágrafo segundo, né? Então, está aqui, ó. Esse aqui seria o artigo 78, né? A substituição, né? Nesse caso, a suspensão condicional é essa, né? Então, ao invés de cumprir a pena, ele vai, no primeiro ano, ele vai prestar serviço à comunidade, tá? Ou limitar o seu final de semana. No parágrafo segundo, aí eu tenho a suspensão especial, tá? A suspensão especial, vamos ler aqui, ó. Na suspensão especial ele fala o seguinte: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as condições de 59 deste código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente, tá? Então, aqui é mais leve, tá? Então, aqui, se ele reparou o dano, tá certo? Ou se aquelas circunstâncias do 59 que estão aqui, ó, né, elas forem favoráveis a ele, aí sim ele poderá ter uma série de benefícios. Olha só, tá aqui, ó, proibição de frequentar determinado lugar, aplicadas cumulativamente. Então, aqui, ó, são 3 situações. Ele não vai poder ir em determinados lugares, tá? Porque, de repente, pode ter sido uma condenação por causa de, sei lá, de briga no bar, numa boate. Ele não pode frequentar boates, ele não pode frequentar bares, entendeu? Aquilo é recorrente, já teve outras situações envolvendo essa mesma característica, né, de crime. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Isso é leve, olha, eu não posso ir aos bares ou às boates, eu não posso me ausentar, mas eu posso me ausentar desde que eu tenha autorização. Tá? Comparecimento pessoal obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as atividades, né? Então, assim, perceba que o especial é muito mais leve, né? Porque aqui eu tenho que ter o cumprimento da prestação de serviço à comunidade ou limitação do final de semana, né? E no 2, parágrafo 2º, que é o especial, eu tenho que cumprir os quesitos. Eu não posso frequentar determinados lugares, vou ter que, se eu for me ausentar da comarca, eu tenho que pedir autorização para o juiz. Então, não quer dizer que eu não possa. Eu posso desde que eu tenha autorização. E o comparecimento do juiz por mês. Uma vez por mês vou lá e assino o livro, justifico o que eu estou fazendo, pronto. Então, especial muito mais leve, tá? Muito mais leve nesse caso, tá? O 79, quer ver? A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada à suspensão, desde que adequada ao fato e à situação pessoal do condenado. Então, o juiz, nesse caso, o 79, ele está permitindo ao juiz, conforme o caso, porque cada caso é diferente do outro, né? O que a norma traz é um padrão, tá? Aí, dependendo do caso, o juiz analisa e aplica outras medidas. Então, na verdade, o 79 só está dando um aval para que o juiz possa, né, fazer uma aplicação, uma adequação, na verdade, ao caso do indivíduo. Tá? Então, seria uma adequação aí, porque já tem coisas abertas aqui, né? Proibição de frequentar determinados lugares. Ele não está falando que é bar, eu tenho exemplo de bar, de boate, né? Poderia ser estádio de futebol, por exemplo, entendeu? Então, depende. Cada caso é um caso em particular, e o juiz, nesse caso, tem o artigo 79, que lhe permite aplicar outras medidas. Veja, essas manobras, eu acho que elas são muito razoáveis, porque quando você faz uma pesquisa aí fora, né, das pessoas que não estudam direito, mas a única forma de punição que elas vão ver, predominante, é a pena privativa de liberdade mesmo, né? Porque a maioria não vai enxergar PRD como pena mesmo. Você que está estudando é que está vendo como pena, mas a maioria vai, né, dizer que isso é impunidade, na verdade, né? Não sei se vocês já ouviram esses casos, né? Tem alguém já ouviu alguma coisa? Com toda certeza já ouviram. Alguém quer relatar? Guinaldo?
Quer relatar alguma coisa que você já ouviu sobre essas penas restritivas, esses benefícios? Não, é comum que a gente ouça isso. Professor, sempre o outro lado, né, da pessoa que sofreu a parte da agressão, sempre fala que é impunidade. Isso. Falou, é impunidade, ele cometeu o crime e está aí andando para baixo e para cima, leve e solto, né? Exato. Mas, na verdade, não quem é recebe, né? E quem recebe a pena não tem essa mesma opinião, né, Luiz? Não é? Pessoa que recebeu a pena, tá me ouvindo, Luiz? Tá, né? Estou. Bem. A pessoa que recebeu a pena não vai enxergar do mesmo jeito, né? É verdade. Agora, outra coisa, na esfera administrativa, no direito penal também, mas na esfera administrativa até mais, né? A aplicação da multa, isso pesa, isso gera consciência, né? Em parte, né? Mas aí não tem nada a ver com direito penal, viu? Aí é administrativo, né? Aí eu acho o seguinte, que qualquer pena, qualquer coisa que se faz que restringe a pessoa é pesado. Sim. Porque se você fala, você não pode ir ali, lhe dá uma vontade de ir, mas você não pode. Quer dizer, você não pode cometer outras coisas. Então, para a pessoa que está na pele... Está limitado. Porque, por exemplo, prisão domiciliar já seria uma tortura. Em casa, com todo o conforto do lar e tudo mais, né? Para a maioria de nós já seria um problema, né? Não poder sair de casa. Né? Que é sempre na esquina e não pode, né? Exato, né? Então esse é um detalhe importante, né? Então esse é um caso, só para a gente fechar. Então, alguém quer falar também? Quer relatar uma experiência, alguma coisa que ouviu? Só Luiz? Então, olha aqui, o 79, só para a gente... O 79 e o 80, né? Que nós temos aí, mas vamos falar deles aqui, ó. A sentença poderá especificar outras condições que a subordinada de suspensão deixe adequada ao fato. Tá, beleza, o que nós lemos agora mesmo. 80, a suspensão não se estende às penas restritivas de direito, nem à multa. É o que eu tinha falado naquela hora, lembra? Eu não vou suspender pena restritiva de direito e nem pena de multa. A ideia aqui é desencarcerar, né, o máximo que puder, né, para as pessoas que cometeram crimes de potencial ofensivo mais baixo. Tá? Então, esse é um detalhe importante, né, que você tem aí nessa perspectiva. Vamos escrever isso que nós colocamos aí, então, tá? Um pouquinho, rapidinho, só para fixar, tá bom? Bom, nessas condições aí, olha, você tem, quando você fala do simples e do especial, né, são espécies, tá? Quando você fala desse simples e desse especial, aí nós teríamos as espécies, ó. Então, coloca assim, ó, espécies, tá? De sursis, tá? De suspensão condicional da pena, tá? Primeiro grupo aí que nós tivemos foi o simples, né? No caso do simples, deixa eu pegar o azul aqui. No caso do simples, eu vou colocar só assim porque nós já fizemos, né? Ó, o simples é o que está lá no parágrafo 1º, tá? Do 78. Bom, então vamos só para ficar organizado, tá? Então o artigo 78, parágrafo inciso, parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º no Código Penal, tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos aplicação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, tá? Seria o simples, beleza? O especial, se percebe que o especial é especial mesmo, porque nós temos outras condições, né? Então, esse especial, o que você vai ter é o que está estabelecido aí nesse mesmo artigo 78, só que o parágrafo 2º do Código Penal, tá? Aí que entram em cenas a questão ligada à proibição de frequentar determinados lugares, que mais que tem? Ausentar da comarca, sem autorização do juiz, né? E a última é comparecimento, não é? Comparecimento em juízo mensalmente, tá? Então, esse é um caso extremamente interessante, né? Lógico, tá? Se você, a aplicação, ela depende das condições
do réu, tá? Então, aqui não podem ser aplicadas cumulativamente, tá? As duas, isso tudo aqui ao mesmo tempo, não. Tá? O que é aplicado cumulativamente, né? Nesse caso, é aqui, ó, é só esse aqui. Agora, esse aqui é cumulativo, ó. Tudo que está no parágrafo segundo. Tá? Agora, o parágrafo segundo mais o parágrafo primeiro não são aplicados cumulativamente, tá? Parágrafo primeiro e segundo juntos, não. Então, não são aplicados, cumulativamente. Tá? Ou eu vou aplicar o parágrafo primeiro, ou eu vou aplicar o parágrafo segundo, tá? Conforme as condições do condenado, tá? Conforme as condições do condenado, né? Nesse caso, você já percebeu isso, beleza? Que mais? Tem aquele sursis específico, né? O sursis etário ou espécie são esses dois, mas a gente pode falar também nesse aqui, ó, como complemento, tá? Os dois que existem lá no artigo 78 são esses aqui, tá? Mas nós tivemos lá no 77, nós temos o sursis etário e humanitário, né? A gente poderia usar esses dois, na verdade, ó, e humanitário, tá? Por que etário humanitário? Poderia falar para você, porque eu teria aqui aplicável para maiores de 70 anos, tá? Então, teria maiores de 70 anos, né? Ó, pessoas maiores de 70 anos, aí teriam essa possibilidade, e aqueles gravemente enfermos, né? Os doentes, os enfermos, tá? Então, essa seria a possibilidade de você identificar. Lá no artigo 77, ele fala disso aqui, ó. Tá? No 77, razões de saúde ele coloca, né? Então, enfermo mesmo. Nesse caso aqui, nós estamos no artigo 77, sobretudo no 77, seria o parágrafo 2º, tá? O 77, então, isso aqui estaria lá no artigo 77, né, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Tudo bem? Mas é comum que venha só esses dois aqui como espécie mesmo. Eu estou dizendo para você que isso ali é espécie também, tá? Mas é importante você pensar nessa perspectiva, tá certo? Então é interessante observar esse detalhe para você lembrar dessa perspectiva aí das espécies, né? Então, esse detalhe é interessante. Agora, vamos dar uma olhadinha na LEP. Tem a LEP. A LEP, como eu falei para vocês, eu estou sempre fazendo essa abordagem da LEP também, que ela faz parte do nosso programa, né? Então, se eu pegar lá o artigo 160, deixa eu ver se é o 160. Transitada em julgado, estou lendo o 160 só para ter certeza aqui, ó. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Então, se ele tiver direito a isso, né, aí ele vai cumprir a pena, vai ter a pena suspensa, e aí nessas condições, né, então ele vai poder ter o benefício. Não cumprir, ele perde o benefício. É óbvio, né? Ele perde o benefício, tá certo? Então é interessante você observar esse detalhe. Vamos voltar lá para o Código Penal, o 70, a revogação. Ó, revogação do sursi, tá? Tá lá no 81. Deixa eu colocar revogação. Acho melhor a gente até apagar isso aqui para não ficar espremidinho aqui embaixo, né? Faz o print aí que eu já apago. Beleza? Vou apagar então, que a gente fala da revogação, né?
como é que está lá? Acho que está revogação mesmo. Revogação obrigatória, tá? Que tem a facultativa, né? A revogação obrigatória está lá no artigo 81, ó. Então, a revogação obrigatória significa que o condenado, então, ele perde, né, a suspensão, tá? Do sursis. Tá? Lembrando que sursis é o que mesmo? É a suspensão condicional da pena. Tá? Sursis é a suspensão condicional da pena. Tá? Então, o primeiro detalhe, nós vamos lembrar desse quadro. Né? Nós teríamos aqui uma situação, né, de revogação obrigatória. Né? Então, nós teríamos aqui o artigo 1º detalhe. Ó, nós vamos ter aqui a revogação obrigatória, ela está no artigo 81 do Código Penal. Tá? Beleza? Então, o artigo 81 está lá. Vamos ver o que ele fala para nós. Artigo 81, ele fala assim, a suspensão será revogada no curso do prazo, né, se no curso do prazo o beneficiário, né? Então, o condenado, então, ele é beneficiário, quer dizer, ele foi beneficiado pela suspensão, é um benefício, tá? Então, é um benefício que nós temos esse sursis aqui, então, só lembrando, é um benefício, não é uma pena, né? Benefício, tá? É um benefício ao condenado, tá? E aí um detalhe importante, ó, ele fala o seguinte, se ele é condenado em sentença irrecorrível por crime, né, doloso, tá? Então é importante você pensar nessa perspectiva, tá? Então, se ele é condenado, né? Então, como é que seria essa revogação aqui? Ele vai perder, tá? Então, ele terá a revogação obrigatória com condenação, ó, condenação, né? Com trânsito em julgado, com trânsito em julgado por crime doloso, tá? Então, se ele está com benefício, ele recebeu o benefício da suspensão condicional da pena e comete um crime, é condenado por esse crime. O crime pode ter cometido a qualquer tempo, ele é condenado. Aqui a lei está falando que ele é condenado, tá? Então, nesse caso, se houver uma condenação, ó, se a sentença dele saiu, né? Ou seja, se houve o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Por um crime, a lei está falando em crime doloso, tá? A lei está falando em crime doloso, beleza? Aí perdeu o benefício. Tá? Perdeu o benefício se for condenado em sentença, né, em trânsito em julgado, por sentença condenatória irrecorrível, tá certo? Por crime doloso, tá? Então, se for outro caso, aí tudo bem, né? Um crime, né, culposo e assim por diante, ele fala mais coisa aqui para nós, ó. Frustrar, né? Então, aqui, ó, a execução da pena, tá? Então, também será revogado obrigatoriamente, né? Então, ele perde o benefício se ele frustrar a execução da pena de multa, tá? Então, se o condenado, ó, não é isso? Vai que eu estou escrevendo errado. Né? Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua a reparação de dano, é isso mesmo, tá? Então, ó, se o condenado, tá, solvente, o que é solvente nesse caso? Ele tem condição de pagar, ele não é insolvente, ele é solvente, ele tem condições de pagar, né? Então, se o condenado solvente, né, não paga, né, frustrar a execução da pena de multa, né,
Deixa eu trocar esse pincel. Encostar ele ali. Da pena de multa, nesse caso, ou não reparar o dano, tá? Ó, ou não reparar o dano que causou, né? Então, aí ele também vai ter a suspensão condicional da pena suspensa nesse caso, tá? Beleza? Deixa eu deixar o WhatsApp aberto aqui. Beleza. Então, tranquilos? Beleza? Tem mais, né? Quer ver? Descumprir a condição do parágrafo primeiro, olha, de 78. O parágrafo primeiro, no primeiro ano do prazo, quer dizer, ele ganhou o benefício e não cumpriu, tá? Então, nesse caso, descumprir as condições, né, do parágrafo primeiro do artigo 78, né? Então, nesse caso, ó, descumprir o apagador, descumprir, né, as condições do parágrafo 1º do artigo 78, né, descumprir aí as condições de prestação de serviços à comunidade, é isso? Ou de limitação de fim de semana, ou de limitação de fim de semana. O que é muito razoável, né? Deixa eu apagar aqui. Tá? O que seria muito razoável nesse caso, olha só, então ele ganhou um benefício, né? Foi condenado a pena privativa de liberdade, ganhou o benefício, né? E esse benefício que é a suspensão condicional da pena, com base, né, no Código Penal mesmo, tá? E aí ele não cumpre aquilo que foi estabelecido, que é o último aqui, ele descumpriu as condições, né, do sursis. Essas são as condições do sursis aí, do sursis simples, tá? Lembra da espécie. Se o condenado é solvente, não pagou a pena de multa ou não reparou o dano, ele também perde, tá? Se ele recebeu uma condenação, tá? Então ele teve o benefício concedido, mas saiu uma condenação de um outro crime dele. Tá? Essa condenação é por crime doloso, já não cabe mais recurso, tem que aplicar a pena. Ele perde o benefício, né, da suspensão condicional dessa pena aqui, tá? Porque, na verdade, vai até somar essa pena com a outra e ele provavelmente vai cumprir isso, né, como pena privativa de liberdade, tá? Então é importante perceber essa perspectiva aí, tá bom? Então aqui, gente, quando você olha esse quadro, nós temos aqui também a revogação facultativa, né? Depois nós temos aí a revogação facultativa, beleza? Esse é um detalhe importante. A facultativa fala o seguinte, ó, cadê? Facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. E aqui nós falamos que o juiz pode aplicar outras medidas conforme as características, as condições desse condenado, tá? E se ele cumprir essas outras condições, o juiz pode tirar, logicamente, né, nesse caso aí, tá? Porque seriam outras medidas, beleza? Então ele poderia, né, nesse caso, a suspensão ela vai estar, né, ela será revogada se descumprir essas outras opções que foram impostas pelo juiz por causa das especificidades do indivíduo, que eu falei para você que o juiz teria essa prerrogativa aí de trazer essa perspectiva, tá? É importante pensar nesse quadro, né, de obrigatoriedade da revogação, né, e ela pode ser facultativa também, tá? Então, agora, lá no artigo 161 da LEP, nós temos algumas coisas interessantes, tá? No 161 da LEP, ele traz o seguinte, quer ver, ó? Nesse caso, olha só o que ele traz para nós aqui no 161. Ele fala assim, ó,
Se intimado pessoalmente ou por edital no prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, tá? Então, se ele for intimado, né, para comparecer na audiência que vai designar, que vai fazer a advertência dele, né? Então, ele vai ser avisado, tá, de que a pena vai ser suspensa e, de repente, até não cumpriu nada. Tá? E o juiz resolve, então, fazer a substituição, né, nas condições de suspensão e não de substitutiva. Tá? Aí, nesse caso, se ele não considerar, se ele não comparecer, melhor dizendo, lá na audiência admonitória de advertência, o que vai explicar para ele que ele vai ter a pena suspensa e vai ter o prazo ali para ele, né, obviamente, ter a contabilização, né, desse período. Tá? Se ele não comparecer, ele perde. É simples, aí eu falei muita coisa, mas o resultado é simples. Se ele não for lá para ouvir que teve o benefício, ele perde o benefício. Entendeu? Aí ele vai cumprir a pena. Começa a cumprimento da pena. Tá? Simples, né? Quer dizer, nesse caso, se ele não comparecer nessas condições, então ele tem essa perspectiva. Está no 161, tá? Agora, lá no nosso... Cadê? Esse aqui foi no 81, no caput, né? Agora, aqui, a facultativa está no parágrafo primeiro. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Revogação facultativa, porque é só colocar o parágrafo embaixo. Ó, revogação facultativa do sursis. Tá? Então, tem a obrigatória e tem a facultativa. Estou colocando aqui embaixo mesmo, porque eu só vou escrever um artigo aqui, ó, que seria só, na verdade, o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º, então, artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal, tá? A gente pode até ler novamente, mas é isso aqui, ó. Então, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Então, se tiver uma outra condenação agora por crime culposo, a pena restritiva de direito, né? Ou até PPL também, aí nesse caso ele também vai perder, tá? Então, nesse caso, tem a suspensão, né? A revogação, melhor dizendo, que não confunde aí os termos, tá? Ele tem a revogação nesse caso aí, tá? Tudo bem? E aí, nesse caso, temos aqui os parágrafos 2º e 3º, tá? Pode anotar aí que eu vou fazendo a leitura para você, enquanto isso termina de anotar aí, mas presta atenção aqui também, ó. Prorrogação do período de prova, tá? Período de prova, então esse período que ele fica, né, destinado ao cumprimento das imposições. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo, tá? Então, aí ele tem essa possibilidade, já que esse período é o período de prova, é o período da suspensão, que ele vai ter que cumprir as outras medidas. Como tem outro julgamento, aí até a suspensão fica valendo até o outro julgamento, tá? Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se esse não foi fixado, tá? Então, é possível ele ter a prorrogação do período. Período de prova, então, é esse período em que ele tem, né, a suspensão aí para ele cumprir outras medidas, tá? Então, é interessante você observar esse detalhe, tá? Então, ele tem essa possibilidade de prorrogar se tem outro processo em andamento aí. Então, enquanto não sai, ele fica com o período prorrogado, tá? Para ele cumprir a outra condição. Perfeito? Beleza? Está acabando esse aqui, a gente já entra no livramento. Só falta mais um artigo. Ó.
cumprimento das condições no artigo 82, expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Tá? Então, se revogou, ele perdeu. Tá? Não compareceu, né, na audiência admonitória, também ele vai perder. Tá? E aí, agora, nesse caso, expirou o prazo de revogação, que é aquele período da prova, tá? Então, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, obviamente, ele está extinta a pena dele. Tá bom? Então, veja bem, ó, suspendeu a pena, ele cumpriu as condições exigidas, né? Foi lá, prestou serviço à comunidade, teve limitação de final de semana, né? Cumpriu todos os requisitos, né? Não houve revogação, o juiz não revogou, pronto, acabou o período de prova, ele cumpriu as condições, pronto, ele não tem mais pena para cumprir. Tá? Houve extinção da punibilidade dele porque ele cumpriu a pena, isso é equivalente a cumprir a pena. Tá? Então, um bom negócio. Tá? Como é que eu sei disso, Rogério? Artigo 82, ó. Cumprimento das condições. Expirado o prazo sem que tenha havido a revogação, então a suspensão não foi revogada. Aqui significa que ele está perdendo o direito, o benefício, na verdade, né, da suspensão. Tá? Então, aí pronto. Perdeu o direito, ele vai ter que cumprir a pena. Tá? Não foi revogado. Ele teve o direito ao benefício, o benefício não foi revogado, ele chegou ao final do período de prova, cumpriu todas as condições exigidas. O que acontece com ele? Está livre. Beleza, cumpriu a pena dele. Entendeu? É para isso que serve a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena significa que eu vou tirar o indivíduo do cárcere, ele vai, mesmo porque ele não teve o benefício da pena restritiva de direito, aí ele cumpre a suspensão. Na suspensão tem as condições impostas. Uma vez que cumpriu as condições impostas, vai chegar ao fim, né, vai expirar o prazo do período de prova, não houve revogação, está valendo, ele pagou o que ele deve. Entendeu? É para isso que serve. Alguém ficou com dúvida nisso? Nesse detalhe? Para que serve? Então, cumpriu as condições durante o período estabelecido, né? Não houve revogação, a punibilidade foi extinta. Pronto, ele não deve mais nada. Perfeito? É para isso que serve. Mesmo assim, se for alguma dúvida, pode perguntar, porque aí eu vou falar agora de livramento condicional. 83. Tranquilos? Tudo bem? Estão me ouvindo bem ainda? Ok, estou ouvindo. Está tranquilo? Ótimo. Ótimo, beleza. Nenhuma pergunta? Alexandre, pergunta? Não, estou entendendo, estou tranquilo. Já tinha noção dessa suspensão, Alexandre? Você que está estudando aí para o concurso? Se bem que lá não cai, né? Não cai pena. Estava olhando o programa de você. Pena não cai. Cai só a parte de teoria do crime e depois já salta para a parte especial, alguns crimes, né? Do direito penal. Nem são todos, né? Crimes contra a pessoa, né? E depois vai crimes contra a administração, né? São esses dois grupos de crimes que caem. Então, esse aqui, pena que você não vai aproveitar muito. Mas amplia o raciocínio jurídico, viu, Alexandre? Você estudando isso aqui te ajuda no concurso, e vai ampliando um pouco o raciocínio jurídico, né? Verdade. Né? Beleza, então pode apagar, gente? Pode, né? Agora, o outro assunto, 83, é o livramento condicional. Importante fazer a anotação daqueles artigos da LEP que eu coloco para vocês, tá? Então, você anota ele aí. Nós falamos hoje do 160 e do 161, tá? Esses dois da LEP, porque a LEP também é parte do nosso programa, lembra disso, né? Então, é importante você lembrar disso e fazer as anotações nesse sentido, né? Tá certo? Também falamos... Não, foi só isso, né? Só isso, beleza. Tem o 160, 161, né? Então, é interessante
esse quadro, tá? E teve... Cadê? Que não, esse aqui não tem problema. É só isso mesmo. Beleza pura. Estou olhando aqui na remissão aqui, mas é só esses dois artigos que nós falamos de fora mesmo. O resto foi daqui, né? Beleza, gente. Então, agora, livramento condicional lá no 83, tá? Então, é interessante agora outro assunto, tá? Livramento condicional. Livramento condicional, artigo 83. Na verdade, ele vai aqui, ó, do 83 até o 90, tá? Artigos 83 a 90. Deixa eu pegar um pincel azul. Artigos 83 a 90 do Código Penal. Tá? Então, aí, nesses artigos, nós falamos aqui nós vamos ler também, do mesmo jeito, fazer uma interpretação, né? Do 83, começa com os requisitos, tá? Depois vem lá a soma das penas, revogação, obrigatório e facultativo, efeito da revogação, extinção, depois vem efeitos da condenação, que é o outro assunto, tá? O seguinte, nesse caso, tá? Então, aqui, alguns elementos importantes. Ó, primeira coisa é a mesma lógica, né, da suspensão condicional, tá? Da pena. É um instituto de política criminal, tá? Só que tem uma outra perspectiva, ó. Ele é um instituto de política criminal. Tá? Quando fala política criminal, você já sabe, né, que é o resultado de um conjunto de teorias, de pesquisas, né, de implementações, inclusive, por parte do Estado, para tentar melhorar as questões ligadas à segurança pública. Tá? Bom, naquele caso, eu estou tentando evitar o encarceramento. Aqui também eu estou tentando evitar o encarceramento. Nas penas restritivas de direito, nós estamos tentando evitar o encarceramento. Tá? Por quê? Porque ele não está dando certo, lógico. Tá? É importante ter o encarceramento. Não tem jeito de ficar sem. Você fala, Rogério, mas se a gente acabar com o encarceramento... Não tem como acabar. Eu não posso ficar só encarcerando. Esse é o detalhe, que você me entenda bem nesse sentido, tá? O encarceramento, ele é necessário. Né? Tem sujeito que eu preciso tirar do convívio social, não tem jeito. Né? Ele vai ter que ser preso. Não tem como. O problema é que não dá para aplicar a mesma medida para todo mundo. Algumas situações, alguns tipos de crimes, né, tem penas que seriam mais efetivas, tá? E aí, no caso da política criminal, né, o Estado, os teóricos vão buscando alguns mecanismos para tornar mais efetiva, né, essa questão da punição. Tá? Então, seria esse caso. Então, qual seria a finalidade? Tá? A finalidade não é simplesmente trazer um benefício, tá? Reduzir o tempo de prisão. Tá? Aqui, ele não é evitar o encarceramento, ele vai ficar preso, mas eu vou, né, reduzir o tempo de prisão. Então, no final das contas, é correto afirmar que todas essas medidas visam diminuir o encarceramento. Só que, nesse caso aqui, eu estou reduzindo, né, ó, que a ideia é reduzir, tá? Reduzir. Então, quer dizer que ele vai ficar preso um tempo, né? O tempo de encarceramento, preso de prisão, né? O tempo de prisão, tá? Então, aqui a ideia é reduzir o tempo de prisão com antecipação, né? Então, com a concessão antecipada
e provisória da liberdade do indivíduo, né? Da liberdade, ó, da liberdade, né, do condenado, tá? Beleza, então essa seria a ideia. Ele está preso, não é? Nos outros casos, então, nós estamos trocando na pena restritiva de direito. Na hora da sentença, o juiz já troca. Tá? Substitui. A palavra certa é substituir. Na hora da sentença, já deu certo, adequou ao que está estabelecido no 44 do Código Penal? Beleza, então já aplica. Não deu. Existe a possibilidade da suspensão condicional da pena. Então, eu tenho uma pena X, né? E aí até 2 anos, ou até 4, se for idoso ou enfermo, e aí eu vou substituir, né, fazendo a suspensão condicional. Quer dizer, eu deixo de cumprir a pena, mas eu tenho que cumprir outras medidas. Aqui não, aqui ele foi preso mesmo. Aqui não teve jeito, ele foi preso. E aí o que acontece? Lembra que existe a progressão ainda, está cheio de benefícios, né? Tem a pena restritiva de direito, não deu certo, posso tentar suspensão condicional da pena, não deu certo, ele começou a cumprir a pena, tem o livramento condicional. Não deu certo, não, mas ele ainda terá o benefício da progressão. Então, só que eu estou listando 4 sequências de benefícios que o preso ou condenado pode ter, tá? Então, nesse caso, né, esse detalhe é interessante, porque aqui, nessa concessão antecipada provisória da liberdade, ele está cumprindo lá a pena privativa de liberdade. Tá? Então, isso aqui também teve origens no Brasil, na Europa, né? Teve origens na Europa. Origens na Europa. Então, não é um benefício criado no Brasil. O Brasil só importou esse benefício, como tantos, né? Todos, na verdade, né? Seria século XIX, tá? Século XIX, aí seria França e Inglaterra, né? Principalmente, tá? E Inglaterra. Certo? E aí seria uma liberação preparatória, mas já tem a progressão, tá? Já tem a progressão. Ok? Então é interessante observar esse cenário, porque eu já acho que tem a progressão, não precisaria a gente não está aqui para dar opinião, lógico, né? A ideia é cumprir o que está estabelecido na lei, tá? Essa é a ideia, mas eu só estou mostrando para você que nós já temos a progressão. Então, o livramento condicional, ele seria uma etapa, né, do sistema penitenciário progressivo, tá? Então, aqui, ó, esse quadro é interessante porque esse quadro aqui, ele é uma etapa, tá, do sistema penitenciário, é um sistema penitenciário progressivo, né, ó, do sistema, etapa, né, do sistema penitenciário progressivo, tá? E nós já adotamos uma parte disso, né, que foi idealizado na França, foi praticado na França e na Inglaterra, né, e depois para o resto da Europa. Então, esse é o caso. Isso aqui, ó, esse sistema aqui é o que é aplicado inicialmente aí na Europa. Tá? E você vai perceber que no Código Penal de 1940 nós já temos, né, a utilização, né, se você ler a exposição de motivos, quase ninguém lê, né, mas a exposição de motivos do Código Penal já te mostra um pouquinho dessa realidade aí, né, que seria o sistema progressivo. Tá? Então, o livramento condicional, né, tem uma função, a função dele é garantir a progressividade, de ir preparando o indivíduo para a sociedade, né, para o retorno. E o que está fazendo aqui? Eu estou, na verdade, gente, eu estou antecipando
a volta desse indivíduo para a sociedade. Claro que isso é provisório, pode ser que ele não consiga, aí ele perde, né, as condições ali desse benefício também, que é um benefício, né? Já entendeu que é benefício também, tá bom? Então vamos lá, pode anotar aí que eu já continuo, vou apagar. Beleza? Então vamos lá, pode apagar, né? Vamos lá. Está apagando. Outro detalhe importante, deixa eu pegar os pincéis aqui. Um detalhe importante, é uma medida penal restritiva, né? Então, você tem uma medida penal, tá? Medida penal restritiva, tá? Mas aí o que acontece? Não é privativa, por isso que ele vai ganhar liberdade, né? Não é privativa, tá certo? Então é interessante, né? Então, medida penal restritiva da liberdade, então é uma medida penal restritiva, restringe a liberdade, mas não é privativa, tá? Como a PPL, tá certo? Então é interessante esse detalhe, não é privativa como a pena privativa de liberdade, tá? A pena privativa de liberdade é uma medida penal privativa, ele fica privado da liberdade. Aqui eu restringo a liberdade dele, como existem algumas penas restritivas de direito mesmo, né? Então é interessante esse detalhe. Por quê? Porque eu vou restringir uma liberdade que é a liberdade de locomoção do indivíduo. Por exemplo, tá? Então, liberdade de para ser azul, isso aqui, São Pedro. Só para dar uma variada aqui, né? Então, aqui de locomoção, por exemplo, tá? Só para você visualizar esse quadro, né? Então, lógico, tá? Você vai ter, isso é parte do cumprimento da pena dele, tá certo? Aí existem alguns requisitos nesse caso para que nós tenhamos a aplicação. Os requisitos já estão aqui, requisitos do livramento condicional. Lá no artigo 83 já tem alguma coisa, tá? Então, os requisitos, né, requisitos do livramento condicional, tá? Requisitos do livramento condicional. Nesse caso aqui, eu já consigo, no artigo 83, eu já tenho, né, uma variedade aqui de requisitos, né? Então, artigo, todo ele, 83 do Código Penal, tá? Então, lá no 83, eu já tenho esses objetivos, requisitos, aliás. Tá? O juiz poderá conceder livramento condicional condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, Então, nós teríamos aqui, nessas condições, tá, uma fixação da pena para quem foi condenado, o juiz poderá conceder livramento ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, tá? Então, aqui a pena igual ou superior, PPL, né, igual ou superior a 2 anos, tá certo? Né? Então, igual ou superior a 2 anos. Só que aí, então, quem foi condenado à pena privativa de liberdade, né, igual ou superior a 2 anos, tem aí os quesitos que estão estabelecidos. Desde que, olha o detalhe, né? Olha o detalhe. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente. Então, vamos lá, vamos aos poucos, né? Vamos pensar aqui, nesse primeiro detalhe,
primeiro detalhe, o que nós temos aqui? Vou colocar assim para ganhar espaço, né? O que nós temos aqui nesse primeiro caso? Ó, no primeiro inciso, cumprida mais de 1/3 da pena. Então, cumprimento de mais de 1/3, né, que ele fala. Cadê? Mais de 1/3, né? Cumprimento de mais de 1/3 da pena. Aí ele já teve que ter... Viu a diferença? Lá na suspensão condicional, né, na suspensão condicional, ele não tem exigência de cumprimento de pena. Aqui já apareceu, porque aqui é outra modalidade, é livramento condicional. Ele está preso e vai ser livre. Tá? Então, cumprimento de mais de 1/3 da pena, mais de 1/3 é 1/3 em um dia, por exemplo. Tá? E ele fala mais, ó. Se o condenado não for reincidente em crime doloso. Tá vendo? A reincidência pega, né? Se não for reincidente em crime doloso, tá? Já sabe o que é reincidente, né? E aí ele fala ainda mais, ó, mas tem que ter o quê? Bons antecedentes. Mais bons antecedentes. Tá? Aqueles bons antecedentes que a gente visualiza lá no artigo 59. Tá? Então, o primeiro quesito aqui é esse caso. Tá? Tem mais aqui, né? Está lá no parágrafo, no inciso 1º. Tá? Aí ele vai falar mais coisas. Ó, cumprida mais de metade se for reincidente em crime doloso. Né? Então, tem aí algumas coisas interessantes, porque tem mudança aqui, tá? Tem algumas mudanças importantes nesse caso, tá? E nós vamos ter que ler um pouquinho da LEP, tá? Então, é interessante que você tem algumas perspectivas interessantes, mas aqui já tá modificado aqui também, tá? Mas aí vem o seguinte, olha, depois eu falo para vocês onde está lá na LEP, tá? Mas o outro detalhe aqui é o seguinte, então nós temos mais um, deixa eu colocar de cá, para ganhar espaço também, né? Olha só o que ele fala aqui, ó, porque depois a gente ganha espaço, ó. Cumprida mais da metade, então cumprimento, né? Cumprimento de mais de 50%, nesse caso, tá? Mais da metade, né? Então, mais de 50%. Nesse caso, se o condenado for reincidente em crime doloso, se reincidente em crime doloso. Tá? Olha a diferença. Que aqui ele vai falar, ó, se o condenado for reincidente, lá no primeiro, né, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for. Então, a diferença está aqui, ó. Se ele não é reincidente, então ele vai cumprir, né, mais de 1/3 e tem que ter bons antecedentes. Pronto. Tá? Ele faz jus, ele tem direito, né? A pena dele é maior que 2 anos, tá? Ele já cumpriu mais de 1/3, tá? Porque mudaram também as regras da progressão. Tá? Não é reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes. Tá? No inciso 2, ele fala assim, ó, cumpriu mais de 50%, então metade mais um dia, né? Pelo menos, se reincidente em crime doloso. Aqui é para o reincidente. Então, são duas situações. O reincidente, ele vai ter que cumprir um pouco mais, tá vendo? Metade, né? Então, esse é um detalhe interessantíssimo, beleza? Agora, olha só, tem algumas outras coisas interessantes aqui, que é o seguinte, ó, lá, comprovado, no inciso 3º, a linha A, o bom comportamento durante a execução da pena. Então, tem que ter, eu não vou escrever, isso está aqui, tá? Bom comportamento durante a execução da pena. B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C, com desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, ele realizou o trabalho que foi atribuído a ele, tá?
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, é importante aí que ele consegue trabalhar e subsistir. Porque não adianta também sair da prisão, ele saiu, ganhou, teve o livramento condicional. Tá? Então, se falou condicional, o que é a condicional? É suspensão ou é o livramento? Tem as duas possibilidades. Tá? Então, se o sujeito já cumpriu um pedaço da pena, aí ele está na condicional, que é livramento. Se ele não cumpriu, houve apenas a substituição ali no final, né? Quando houve a sentença, não houve PRD, mas coube a suspensão condicional, que na prática é a aplicação de uma PRD, vai acontecer o quê? Ele vai ficar na condicional também. Tá? A diferença das duas condicionais é que na primeira, que nós vimos lá, do 77, ele não ficou preso, né? Pelo menos durante a fase da execução da pena. Pode ter ficado preso provisoriamente. Tá? E agora o livramento não. O livramento ele passou um período preso. Tá? Então aí, e tem as condições dispostas aqui no inciso 3º. O inciso 4º fala assim, ó, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Tá? Então, a reparação do dano está no inciso 4º. O inciso 5 fala assim, ó, cumprido mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, né, ou equiparado, tá? Se o penado não foi residente específico dessa natureza. Tá? Então, aí, detalhe interessante, porque aqui é curioso isso, porque olha só, você, além de tudo, então, tem mais uma situação aqui embaixo, ó, que é esse inciso 5. O inciso 5 fala assim, ó, cumprido 2/3, né? Então, aqui teve cumprido, ó, cumprimento de mais de 2/3 que ele fala, não é, ó, mais de 2/3. Mais de 2/3, então, cumprimento maior, tá certo? Se nesse caso ele fala assim, ó, se condenação por crime hediondo, se condenado por crime hediondo. Hediondos são aqueles que estão listados na Lei 8.072, tá? Hediondo ou equiparado, né, que é terrorismo, tráfico e tortura, tá? Aí, nesse caso, não pode ser reincidente nos mesmos crimes, tá bom? Então, nesse caso aí, eu teria esse conjunto de possibilidades, vai até lá no inciso 5 do 83, tá? Beleza. Aí tem um parágrafo único falando assim, ó, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Essa aqui é barra pesada, ela é difícil. Tá? Então, nesse caso aí, condenado primário, tá? Nesse caso, condenado primário, né? Inclusive, tá? Crime doloso, mas não reincidente, ele é primário, com bons antecedentes, cumpre mais de 1/3. Tá? Primário com maus antecedentes, então deve pelo menos cumprir pelo menos a metade, porque aquele ali é só para o primário, né, não reincidente. Agora, esse aqui, reincidente, tem que cumprir 50%. Certo? Então, é um detalhe interessante. O hediondo, ou equiparado, eu não escrevi equiparado, mas está aí, tá? Ele pode ter o benefício. Quem cometeu o crime hediondo pode ter o benefício? Pode, mas tem que cumprir 2/3. Tá? E se for reincidente específico, ele não tem o direito. Tá? Então, se ele já cometeu um dos crimes, comete de novo aquele crime, aí ele é específico, ele não tem direito ao livramento condicional. Tá? Então, é interessante observar isso. Tá? E nós temos que dar uma olhadinha nesse finalzinho aqui, lá na LEP, na 112, tá? A 112 da LEP, que tem mudança lá pelo pacote anticrime, fala o seguinte, ó, 112, mudança, né, no pacote anticrime, tá? Então, se o seu vadimeco é antigo, não tem, tá? Aí pega na internet. Fala assim, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, aí tem
as quantidades lá. Tá? Então é interessante observar isso, por quê? Porque isso aqui é uma forma de progressão, né? Aqui é uma progressão, antecipando a progressão desse indivíduo. Tá? Então, lá no inciso 6º, fala assim, ó, do 112, anota aí que eu não estou escrevendo, tá? Não vou escrever, anota aí, artigo 112 da LEP, inciso 6º, fala assim, ó, 50% da pena se o apenado for, olha só, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, tá, 50% ali, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional, né? Se tiver o resultado morte, tá? Se tiver resultado morte, aí não pode, tá? É o que está escrito aqui na linha A do 112, lá do 6º do 112 da LEP, tá? O 8º, então estou falando do 6º e do 8º, tá? Do 112. Anota isso aí, hein? 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Tá? Então, veja, ele pode progredir, mas ele não pode ter o benefício. Tá? Se tiver crime hediondo, se houve resultado morte, ele perde o direito do livramento. Ele continua tendo direito à progressão, mas ele tem que cumprir lá os 70%, os 50%, só que nesse caso ele perde direito à progressão. Tá? Ficou claro isso? Que se ele cometeu o crime hediondo, teve resultado morte, ele perde o direito ao livramento. Tá? Então isso é interessante observar isso, porque o que você tem aqui no 83, naquele inciso 3º, bom comportamento, não cometimento de falta, aquilo são os requisitos que nós podemos chamar de subjetivos. Tá? Se ele apresentar isso aí, ele vai ter, obviamente, uma condição de garantir aí o seu livramento. Tá? Então, aí, nesse caso, você poderia perguntar assim, Rogério, quanto tempo vai durar o livramento? Bom, se ele conseguiu o livramento, ele já cumpriu lá 1/3. O livramento dele, se tudo der certo, é o restante. Tá? Então, ele tem lá, já cumpriu 1/3. 1/3 e um dia, por exemplo. Né? Então, ele tem que cumprir o restante. Tá? Os outros 2/3. Né? Só que os 2 outros terços, ele estará livre. Tá? Então, é interessante esse detalhe. Porque, por exemplo, se ele tem uma PPL de 12 anos, tá? 12 anos, ele cumpriu 5, foi liberado por livramento condicional, quanto faltam? 7. Período de 7 anos, ele vai ficar, né, dentro desse quadro aí de cumprimento da pena. Tá? Logicamente, ele vai ter, né, olha só, ele fala exatamente isso, ó, soma das penas, as penas que correspondem a infração diversas devem ser somadas para efeito do livramento, né, a sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento, tá? Então tem condições, né, revogação, o revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença recorrível também, então tem essa mesma perspectiva. A diferença é que ele ficou preso, né? Então, esse é um detalhe interessante, tá bom? Então, tem que apresentar esse bom comportamento, tem que manter o bom comportamento depois desse período, né? E, lógico, ele vai ter essa condição aí de continuar com esse quadro. Então, lá no 131 da LEP também fala sobre livramento. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para você. No caso da LEP, nós temos a leitura do 112, mas agora está aqui, 131. Quer ver? 131. Na 131 ele fala o seguinte, ó. Cadê? Está aqui. Só que eu não estou na LEP. Perdi a LEP aqui. Aqui. 131 da LEP. Ó, livramento. Livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução presentes os requisitos do 83, que é isso que nós acabamos de falar agora. Tá? Então, esses são os quesitos do 83. Tá, beleza.
132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Tá? Então, quer dizer que as condições são definidas pelo juiz. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: obter ocupação lícita, então ele tem que trabalhar, tá, no prazo razoável, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, não mudar de território, né, sem autorização, poderão ainda ser impostas ao liberado, entre outras condições, né, não mudar de residência, sem comunicação, recolher a habitação na hora fixada, então ele tem que ir para casa na hora certa, tá certo? Não frequentar determinados lugares, né? Então, essas são as condições aí, beleza? Estão estabelecidas no artigo 132 da LEP. Tá? Então, é interessante você observar esse detalhe. Então, ele teve o benefício? Teve. Agora, o juiz passa para ele essas condições. Né? Então, tem que arrumar trabalho, tem que fazer o comunicado, né? Tem que ir presencialmente o juiz fazer a comunicação do que ele está fazendo, assinar um termo, tá? E não pode sair do território sem a autorização do juiz. Tá? Esse período, falei para você, condenado a 12 anos, né? Cumpriu 5, por exemplo, e os restantes 7, ele vai ficar em livramento condicional. Ele tem que cumprir as exigências do juiz, o juiz está monitorando ele ali, pelo menos em tese, né? Para que ele não cometa novos crimes, que ele não volta, acaba, né? Aí eu tenho a revogação, né? Lembra que lá no 83, aliás, no 86, revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado em pena privativa de liberdade em sentença recorrível por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, se ele está no benefício, comete outro crime, aí perde, lógico. Por crime anterior, disposto no 84 aqui, né, que as penas, né, devem, né, ser somadas, então ele perde, pode perder, na verdade. Tem uma revogação facultativa no 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições que ele impõe ali no 133. Tá? Então, é interessante você observar esse detalhe também, porque nós temos aí uma série de quesitos interessantes que estão estabelecidas ali no 133, tá? Da LEP mesmo. Beleza? Tranquilos? Então, viu a diferença, né? Entre o que seria a suspensão condicional e o que é o livramento condicional. No livramento, ele já cumpriu um pedaço da pena e faz, né, de acordo com os quesitos. O mais importante aqui são os quesitos do 83. Né? Aí o 112, o 133, 32, 33, é bom você dar uma lida lá na LEP também. Tá? E aí a gente faz uma abordagem na próxima aula sobre essa perspectiva, né, dentro desse cenário aí de sequência do nosso assunto, que agora vem os efeitos da condenação, mas eu vou encerrar a aula agora, como eu falei para vocês, e eu ia parar a aula às 9 hoje, e aí na próxima aula a gente vai falar dos efeitos da condenação, tá? Dou mais uma geral, né, no que for preciso aí dentro desse, vocês vão dar uma lida, né, vão dar uma estudada, se surgir dúvida, no começo da aula eu sano as dúvidas e a gente vai para os efeitos da condenação, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Para mim está ótimo. Bem explicado. Beleza. Mais alguém?